A gente falava no pré-jogo, no bate-pronto especial aqui na Jovem Pan, justamente sobre essa questão mental que envolve a seleção inglesa, essa pressão de bater muitas vezes na trave e em todas elas deixar escapar a vitória e acabar com esse jejum. E esse dado que a gente passou aqui também, a Argentina agora então a seleção a segunda de forma isolada que mais chegou em finais de Copa do Mundo. A Alemanha tem 8, a Argentina tem 7, o Brasil tem 6 com um asterisco da decisão de 50, que não era no formato tradicional de final que a gente conhece hoje. E empatada também com a seleção italiana, a Argentina chega à sua 7ª final só atrás da Alemanha. Essas duas coisas, Mauro, Inglaterra e a Argentina chegando à sua 7ª final de Copa do Mundo. Mas não dá para não dizer que os 50 era na final, né, gente? Foi uma final com vantagem do empate. Aquilo foi a final, né? Os dois podiam ser campeões. O regulamento era outro, mas foi uma final. O Brasil perdeu uma final, que eu sempre digo, é a final que eu sofri por uma final que eu nem era nascido. De tanto ouvir essa história e de ter entrevistado alguns dos jogadores que participaram daquela tragédia que foi para o futebol brasileiro perder aquela final daquela maneira, com aqueles jogadores tantos jogadores sensacionais daqueles tempos, né, que estavam naquele time que não foram felizes. É uma dor profunda, né, do brasileiro, do cidadão, inclusive. Mas a Inglaterra hoje, acho que tem um alemão aí que eu acho que é o grande vilão, né? Porque a chance inglesa ela foi por espaço com as escolhas pífias do Sr. Thomas Tuchel, que é um bom técnico, acho que fazia até um trabalho bem ok, levando a Inglaterra a uma situação rara na sua história, que é chegar a uma semifinal. E simplesmente o que ele fez hoje no segundo tempo não se justifica. Ele acabou com o time. Ele acabou com o time dele. E quando tomou o gol de empate, o time não tinha saída. O time era um conglomerado de defensores, sem opção para sair para o jogo, sem a possibilidade de tentar uma reação. E aí tomou o gol, era uma questão de tempo tomar uma virada. Então acho que hoje tem um alemão que é o vilão dos ingleses e imagino que vai ficar difícil a continuidade dele diante da forte pressão que ele já deve estar sofrendo pelas escolhas que foram muito ruins ao longo da segunda etapa da partida, né? Então segue a Inglaterra com isso. Mas é aquela coisa, a Inglaterra pelo menos agora disputa, né? Fez 2 finais de Euro, conseguiu algum êxito já em seleções de base e agora esteve muito próxima de chegar a uma decisão de Copa do Mundo, né? Porque estava vencendo o jogo até faltar o quê? Faltavam 6 minutos para acabar, para o tempo normal, quando o Enzo Fernandes empatou a partida. Então, mais um pouco, eles teriam sustentado, quem sabe, queriam 1-0. Em tese era possível, né? Em tese. E teriam ido para a final. Mas é isso, né? Os ingleses continuam com essa sina, mas acho que existem avanços, né? Existe um progresso. Tem bons jogadores, mas poderia ter feito mais. Quando faz 1-0, a Inglaterra fica à vontade num jogo em que ela não era superior naquele momento. E não soube usar essa vantagem. Era normal que a Argentina se lançasse ao ataque, mas a Inglaterra tinha que ter uma solidez defensiva com saída para o ataque, saídas em transição e velocidade para espetar de vez em quando o adversário. Simplesmente a Inglaterra depois não tinha o que fazer. Aí tenta de forma totalmente desorganizada alguma reação no final e evidentemente acabou não dando em nada. Foi de fato muito mal o Thomas Tuchel nas suas escolhas de hoje. E a Argentina vive um momento assim que o que acontece na Argentina é também uma grande mobilização, né, que envolve torcedores, envolve os jogadores, todo mundo. É uma mobilização muito grande. Então, eles estão muito juntos, muito unidos e estão muito fortes. Muito fortes. Ô Bruno, para a gente começar a projetar essa decisão entre Argentina e Espanha, que acontece no próximo domingo, dia 19, lá no MetLife Stadium, em Nova York, Nova Jersey, claro que a gente vai falar um pouco do aspecto das duas equipes, da coletividade da Espanha, da Argentina com o seu brio, que mostrou mais uma vez nessa semifinal, mas eu quero perguntar primeiro sobre o simbolismo que envolve essa final, porque o futebol às vezes apresenta alguns episódios interessantes para a gente acompanhar na parte mais lúdica até. A gente vai ter frente a frente o Lionel Messi, que elevou o patamar do Barcelona e que fez história, o maior jogador da história do Barcelona, e que a saída dele deixa uma série de feridas também no Barcelona, né? A saída dele, desde a saída do Messi, o Barcelona não consegue se encontrar, até conseguiu nessas últimas 2 temporadas, conquistou campeonatos espanhóis, foi chegando longe na Liga dos Campeões, mas está começando agora a dar novos passos importantes, justamente no momento que surge a nova esperança, né? Depois da saída do Messi, ou até um pouco antes, muito se falou quem que seria o sucessor do Lionel Messi no Barcelona, um posto que foi reservado talvez até para o Neymar, depois passa para
enfim, Dembélé, para Ansu Fati, que não conseguiu aguentar também uma pressão que era muito grande, até de assumir a camisa 10 do Barcelona após a saída do Messi, e que agora volta para um jogador que faz o que faz com a camisa do Barça, que é o Lamine Yamal. Ainda não fez uma grande partida espetacular na Copa do Mundo, mas é bastante simbólico que a final da última dança de Lionel Messi seja contra o futuro do Futebol Clube Barcelona, né, Bruno? É um aspecto legal, uma história legal que traz o futebol pra gente também, né? Sim, aí tem aquela foto lá que viraliza do Yamal criança ali, na banheira, o Messi já jogador importante, já um cara gigante. Naquela foto que foi para a Unicef, eu acho, né? Uhum. E, enfim, o Yamal é um cara que marca uma volta do Barcelona, né? O Barcelona passou por uma crise financeira muito pesada, denúncias de corrupção, dirigentes presos, né? Então o Barcelona, depois daquela era fantástica, acabou desabando. Teve 2 temporadas seguidas que caiu na fase de grupos da Champions League, foi parar na Europa League. Ainda assim, o título espanhol ele nunca ficou tanto tempo na fila, ganhou um ou outro mesmo nesse período. Mas o Barcelona retoma, né? Volta a ser competitivo, ganha os campeonatos espanhóis, começa a levar de novo grande vantagem contra o Real Madrid. E nas últimas 2 Champions Leagues ele entrou em condição de sonhar com o título, né? Caiu numa semifinal para a Inter, um jogo emocionante, e na última ele cai nas quartas para o Atlético de Madrid, né? O Atlético nas Champions desse século ele bate bastante no Barcelona, né? Nos 2 anos que o Atlético chegou à final, em 2014 e 2016, ele derruba o Barcelona também no meio do caminho. E era um Barcelona fortíssimo ali, com o Messi voando. Então, o Atlético, ele, sei lá por que, no Campeonato Espanhol não é assim. No Campeonato Espanhol, o Barcelona ganha do Atlético quase todas. Na Champions, o Atlético tira o Barcelona. Tem coisas que é difícil explicar, não tem muita lógica, mas acontece. Mas é muito difícil. Qualquer comparação com o Messi é muito difícil, né? Acho que é um outro momento e o Yamal é a grande estrela desse momento novo do Barcelona que volta a ser competitivo. Mas, assim, o Messi é algo de outro planeta, é outro mundo. Acho que Yamal será um jogador brilhante. Acho difícil que tenha uma longevidade como o Messi e Cristiano, porque é difícil para qualquer um. Sim. E o Yamal também não parece ser muito desse estilo, mas terá momentos fantásticos no futebol, porque é um fenômeno, um moleque talentoso demais. É algo que o Mauro falou, né, Piperno? Justamente, para quem gosta de ver futebol, para além de torcida, para além de rivalidade, esse jogo foi um jogo muito bacana de acompanhar. E essa final tem esse simbolismo interessante, né? Que é uma história que marcou uma geração, a história do Messi no Barcelona, depois se encontra fora do próprio Barça, quando parecia que poderia estar no final, o Messi ainda tem aquele último gás que é espetacular e que está demonstrando até agora, contra esse cara que é justamente a esperança desse novo momento do Barcelona, que começa a se recuperar após a saída do Messi e Lamine Yamal se enfrentando na final da Copa do Mundo. Uma história bastante legal também, né? Não, uma história incrível, né? Um roteiro quase perfeito, né? Porque exatamente, tem até essa foto aí da Unicef para dar um pouco mais de retoques nesse roteiro que parece ter sido escrito sob medida para falar de carreiras de jogadores brilhantes, né? Agora, sobre o Messi, eu acho que a gente vai continuar reverenciando e admirando por muito tempo, e até porque, como a gente já disse aqui, acho que todo mundo imaginava que o Messi fosse jogar uma Copa aos 39 anos para contribuir com o time dele, mas não exatamente para ser de longe o primeiro violino da orquestra, né? O cara todo diferente, que dá todo o ritmo, enfim, o único jogador fundamental, essencial, insubstituível, e aos 39 anos ele consegue ficar até o último minuto de jogos que exigem tanto do ponto de vista físico e emocional, né? Até pela dramaticidade de todos esses jogos aí que a Argentina encarou. Agora, eu só queria falar rapidamente sobre o Harry Kane, né? Porque o Kane durante muito tempo carregou a fama de pé frio, injustamente, né? Porque eles jogavam em um time que não era um time tão competitivo assim, que não tinha a condição de dar a ele todas as conquistas que ele merecia, porque ele é um jogador realmente excelente, né? E hoje dava de novo a impressão de que o Kane estava se sacrificando pelo Tottenham.
porque a seleção inglesa se comportou a partir do 1-0 como um time pequeno, retrancado, que estava lá conseguindo um resultado contra um grandão e tinha que se entrincheirar toda para segurar isso aí. Eu acho que é muito pouco para quem tem um cara do tamanho do Harry Kane. Então, a Inglaterra tinha a obrigação, inclusive, não só de querer jogar mais, mas também de ter a ambição de usar melhor a sua grande estrela, que é um cara que tanto poderia dar, tanto poderia fazer, porque ele é um jogador fora de série. E olha, o Thomas Tuchel, ele se manifestou, deu entrevista depois dessa derrota inglesa de virada por 2-1 e demonstrou não ter nenhum arrependimento. Foi o que disse o treinador alemão da seleção da Inglaterra em entrevista à Cazé TV. Abre aspas. É fácil dizer que as substituições não deram certo após uma derrota. Estou desapontado. Estávamos muito perto, mas fomos muito passivos depois que marcamos o gol. As substituições são para ajudar os jogadores. A gente decidiu fazer uma linha de 5 para evitar cruzamentos. Enfim, a responsabilidade é do técnico. É muito fácil dizer que as substituições não foram boas quando o resultado não vem. E ele continua. No momento não tenho nenhum arrependimento. A gente estava muito perto. Talvez a gente estivesse fazendo o nosso melhor jogo. Mas por algumas circunstâncias cedemos. Tivemos muitas viagens, jogamos na altitude, jogamos com 10 homens, jogamos com calor e chegamos muito perto hoje. Não é momento de analisar, fecha aspas, para o técnico alemão da seleção da Inglaterra. E aproveito e já faço mais uma conexão com os Estados Unidos. O nosso Raí Monteiro reforça o nosso Canelada de hoje analisando justamente essa classificação da Argentina. E Raí, pergunto para você sobre essa estratégia do Thomas Tuchel, que para mim me pareceu alguém que não observou o que é a carreira de Lionel Messi ao longo de todos esses últimos anos, de todos esses últimos 20 anos. Porque você se defender do Messi, deixando o Messi ficar com a bola, não é a melhor das estratégias para sair com uma classificação. E aproveito já fazendo gancho com essa final da Copa do Mundo. A Espanha, sim, se defende tendo a bola. Acho que aí talvez leve um pouco mais de problema para a seleção argentina. Muito boa noite, Raí. Seja bem-vindo ao nosso Canelada. Tudo bem, Boni? Boa noite. Um abraço para você, para os companheiros da bancada, todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse Canelada. Aqui no meio da festa dos argentinos, ainda dentro do estádio aqui em Atlanta, já faz, Boni, 1h30 que o jogo acabou e eles não vão embora. Eles não arredam, eles continuam cantando, pulando, gritando e celebrando essa classificação épica da Argentina à próxima fase da Copa do Mundo. Antes de falar do Tuchel, né, foi o grande vilão do plano inglês, queria falar rapidamente sobre a classificação da Argentina, porque a gente analisou aqui ao longo das últimas semanas e falou muito sobre uma Argentina que não vinha bem, não vinha tendo bom desempenho, não estava fazendo bons jogos, né? E estava sendo muito apoiada ali nas individualidades, no Messi decidindo, em alguns momentos mais dramáticos, né? No mata-mata foi assim. Hoje não foi assim. O primeiro tempo foi uma guerra, mais brigado do que jogado de fato. Mas a Argentina jogou futebol hoje aqui, muito futebol. Principalmente no segundo tempo, onde desde o início a Argentina dominou com a posse, empurrou a seleção da Inglaterra para trás, criou oportunidades, foi tendo volume de jogo, o volume foi subindo, né, da seleção da Argentina naquele momento do jogo. Tá rolando uma confusão ali do lado, tava olhando, mas já tem um pessoal ali do deixa disso. Então foi uma Argentina que jogou bola essa tarde por aqui e foi construindo o seu resultado, né? O gol, ele vem contra a corrente do jogo, o gol da Inglaterra. No momento que a Argentina era melhor, ela estava com a bola, ela tinha um volume ofensivo. Aí vem o gol da seleção da Inglaterra e a Argentina não se desespera. Ela continua em cima, pressionando, fazendo seu jogo. As mudanças do Scaloni vão sendo muito certeiras, né? Ele põe o Montiel na direita para ganhar mais fôlego, ele põe o Otamendi na zaga para ganhar estatura para um jogo de cruzamentos, de bolas levantadas na área. Ele põe o Nico pelo lado do campo, que é um jogador importante de velocidade. Então a Argentina foi melhorando a partir das mudanças do seu técnico e fez hoje o seu grande jogo nessa Copa do Mundo. Então a Argentina tem muitos méritos, né, nessa construção dessa vitória, dessa virada e uma grande atuação do Messi, né? O que o Messi jogou essa tarde por aqui, principalmente no segundo tempo, na hora que apertou, ele colocou a bola debaixo do braço e decidiu e levou a Argentina para mais uma final de Copa do Mundo. Sobre agora a Inglaterra, né, o ponto que você estava citando, Boni, o Tuchel foi muito mal nas escolhas deles no jogo de hoje. Muito mal, né? E essa festa aqui dos argentinos também é muito graça para o que eu fiz? Ô, Raí,
Aí eu vou ter que pegar a palavra de você, porque eu acho que essa festa aí tá mexendo com o cancelamento de ruído, do microfone, essa coisa toda. E tá uma festa danada, só que tá com problema no áudio. Então, ó, tá no ar em vídeo, no ar pra... Que maravilha, então um beijinho na cabeça. Nosso Jair Monteiro. Tá a imagem, pra quem nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, olha a festa, um amigão tomando uma bebidinha também, o pessoal mandando beijo, torcedor argentino. Os amigos de Guilherme Silva. Os amigos de Guilherme Silva, olha só que o Raí já foi engolido pela festa argentina e o pessoal mandando um monte de recado aí, mandando um monte de mensagem, a gente não tá nem escutando o que eles estão falando, mas a gente tá narrando aqui, trazendo. Agora voltou. Acho que agora vai voltar, acho que agora... apareceu mais um. Não deu para o Brasil. 4 anos mais. Certo, a brincadeira, né, dos argentinos aqui provocando a seleção brasileira naturalmente. Mas retomando, Boni, sobre a Argentina no jogo especificamente, vai rolar uma foto aqui com os argentinos, ó. A Copa do Mundo é isso, é festa, é farra. Mas o que o Tuchel faz? Ele vai colocando a Inglaterra para trás, Boni. E isso é muito ruim, né, para a seleção da Inglaterra no jogo, né? Porque a Inglaterra tinha ali uma possibilidade de se defender e contra-atacar. Porque o jogo se abriu para a Inglaterra contra-atacar, Boni. Só que ele vai puxando o time para trás, ele vai enchendo o time de zagueiros. Então a estratégia do Thomas Tuchel, né, ela foi péssima no jogo de hoje. Ela foi muito ruim. Não tem justificativa o que ele fez. Não tem, se tivesse dado certo. Não tinha como dar certo. A gente estava acompanhando o jogo, comentando o jogo na Rádio Jovem Pan. E o gol, Boni, era uma questão de tempo. Ele ia sair o empate. Porque a gente já estava martelando. Bola levantada na área, bola passando da frente do gol. 2 bolas na trave. Então, o gol era uma questão de tempo, né? O gol para a seleção da Argentina no jogo. E ele veio. E ele foi muito graças, né? Eu disse antes dos méritos da Argentina, que é importante a gente citar os méritos do vencedor, é óbvio, a Argentina virou o jogo, mas essa virada ela veio muito, muito graças às mudanças que o Tuchel fez. O Tuchel foi encolhendo o time, pôs zagueiro na lateral, pôs 3 zagueiros, ele esvaziou o meio campo e a Argentina empurrando, dominando, e levantando bola na área, e chutando com perigo. Então, a gestão do técnico alemão da Inglaterra hoje foi péssima. Eu acho que isso é um bom treinador, ele fez bons trabalhos na Europa, fez um trabalho muito bom no Chelsea. Só que o que ele fez hoje, Boni, para mim é imperdoável. Honestamente, é imperdoável. Ao passo que a Argentina ia se expor, se desesperar, ele ia ter o contra-ataque. Ele desmontou o time, ele tira os caras de velocidade, ele vai encolhendo a equipe, e aí a pressão, o gol da Argentina, com uma questão de tempo. Então, o Thomas Tuchel no jogo de hoje, para mim, é o grande vilão. As atuações individuais não foram boas, dá para debater, dá para discutir, mas ele foi muito mal nas mudanças da Inglaterra no dia de hoje.